Então, sejam todos bem-vindos à segunda aula síncrona do curso de Redação Oficial. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos ter, a segunda e última aula síncrona do curso, de redação, que finaliza essa semana, a coordenação técnica do projeto. Então, a dica que eu deixo para vocês é que vocês aproveitem essa semana para tirar, nessa aula todas as dúvidas que vocês tenham com a professora Andréia. Hoje ela vai fazer uma aula bem dinâmica, explorando a questão de redação de ofício para vocês. E aproveitem para fazer todas as atividades avaliativas para alcançar os 60% de aproveitamento. Seja bem-vinda, professora Andréia. Professora Andréia, você me ouve? Estou ouvindo, sim. Tô desbloqueando aqui Bem-vinda. a câmera e o áudio. Apareceu algumas vezes a minha imagem aí no YouTube. Está travado. Agora Isso. Já está liberado para você. ok. Está me ouvindo, Adriana? Estamos sim. Boa tarde, pessoal. Sou a professora Andréa Arruda, como a Adriana acabou de apresentar. Elaborei o material de vocês, cadernos didático 1 ao 6, não é? Espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo dele. E hoje nós vamos realizar uma correção, não é? Algumas correções aí em cima de um material que é, inclusive, material do dia a dia de vocês, né? Nós ficamos com o material didático na parte teórica e agora nós vamos para a parte prática, né? Nós sabemos que é muito importante saber escrever bem, porque nós precisamos demonstrar para a sociedade que nós sabemos nos comunicar, e para isso é preciso que nós saibamos, então, conseguir organizar bem os nossos pensamentos ao ponto de transmitir uma mensagem escrita com clareza e com objetividade, a fim de que a gente possa, de fato, nos comunicar perfeitamente bem, o outro entender e a comunicação ser feita como ela deve ser, né? Então, muitas pessoas usam o meio escrito para saber se comunicar, não só na parte da oralidade, é onde mora o perigo, como escrever bem, qual que é o nosso comportamento dentro de um documento, como um documento oficial, né? Existe um padrão que ele deve ser seguido, as empresas já têm o padrão, mas quem vai manipular esses documentos tem que conhecer muito bem a língua portuguesa, tem que conhecer muito bem as regras, porque senão vai acontecer aí alguns deslizes gramaticais e um uso de uma vírgula, a ausência de uma vírgula pode mudar completamente a interpretação a ser feita no documento. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, só um minuto. Dando início aí à nossa segunda aula síncrona, apresentada por mim, professora Andréia Arruda. E a ementa da nossa aula hoje, nós vamos realizar, como eu falei para vocês agora há pouco, a correção de documento oficial, nós vamos verificar alguns desvios gramaticais, a questão da coesão e da coerência, se há o gerundismo, que é muito comum na fala, e muitas vezes as pessoas colocam isso também nos textos, queísmo, a repetição do conectivo que, se há pessoalidade ou impessoalidade dentro do texto, a questão da concisão e a questão mais importante dentro dos textos, coesão e coerência, né? Então, coloquei aqui uma instrução
conforme as instruções do novo Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que inclusive o nosso curso foi calcado em cima do que ele diz, do que ele nos informa, de 2018, informa conforme os decretos número 9.191, de 1º de novembro de 2017, e número 9.758, de 11 de abril de 2019, que há uma necessidade de padronização dos documentos oficiais emitidos pelas empresas públicas, sendo o manual, que eu acabei de citar, um guia prático que tem o intuito de facilitar e contribuir para a comunicação interna e externa dos órgãos estaduais, federais e municipais. Então, a gente tem como ponto de partida esse manual, e, é claro, conforme os documentos que a gente lida no dia a dia, nós vamos fazendo as adaptações para atender o cliente da melhor maneira possível. Então, vamos analisar? Nós vamos corrigindo o texto no Word para o nosso público, que são vocês, servidores do Ministério da Agricultura, Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo. Voltando aqui para o aplicativo. Acredito que vocês estejam vendo a minha tela aí. Só confirma comigo, Adriana, por gentileza, se está vendo aí a... Estou vendo, sim. Bom, nós temos aqui aberto um ofício, documento que vocês manuseiam, né? O Ministério da Agricultura e Pecuária. Temos aqui o número do ofício, data, para quem que ele está sendo destinado, é, vocativo, corpo do documento, despedida, e vamos iniciar aqui a análise dele. Então, logo de cara, a gente já se dá aí com o título padrão, abaixo o brasão, ofício, tudo ok. Então, aqui, ó, todos escritos com letra maiúscula, né? Tarja alta, ofício, número, o ano, o mapa. Logo aqui, nós já vemos aqui um erro, que tem que prestar atenção em relação ao local, que a gente está escrito com Brasília, letra minúscula, então isso não pode acontecer. O local ele tem que ser escrito com letra inicial maiúscula. Opa. Tirar aqui e colocar com letra minúscula aqui. Brasília, 21 de julho de 2023. Eu já vi em alguns lugares a data ser escrita com letra inicial maiúscula, o mês, né, no caso. E a gente não pode escrever os meses, conforme as regras da gramática normativa. Todos os meses são escritos com as letras iniciais minúsculas, tá? Alguns alunos sempre me perguntam, professor, e os meses do ano? A gente coloca com letra maiúscula, com letra minúscula, então sempre com letra minúscula. Ponto final também. Alguns documentos eu já visualizei também que não há o ponto final, e a gente deve utilizar o ponto final, tá? A senhora Silva Maria, ela é presidente. A gente dirige a palavra a ela como a senhora mesmo? O que é que vocês se lembram lá do manual que vocês estudaram? Os vocativos, quando a gente vai direcionar para uma pessoa que tem um cargo alto, como presidente, por exemplo. Nós podemos utilizar senhora ou podemos utilizar uma outra nomenclatura? Vocês podem utilizar o chat aí do YouTube para poder colocar o que vocês pensam, e eu estou aqui de olho. Alguém quer falar alguma coisa aí no chat? Não? Bom, nós podemos utilizar. Deixa eu voltar aqui para o documento. Documento 1.
Nós podemos utilizar senhora, mas podemos utilizar excelentíssimo também, tá? Então, aqui está certinho. Silva Maria Fonseca Silveira, presidente, Empresa Brasileira de Pesquisa, Embrapa, Parque, Estação Biológica, o CEP, local com letra inicial maiúscula, o e-mail. Então, essa parte aqui está toda certinha. Assunto: solicita apoio técnico. Tem que vir com clareza também aqui, né? Sobre o que é que vai se tratar aí o documento, o ofício. Senhora Presidente ou Excelentíssima Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, me reporto a esta empresa. Aqui nós já observamos que há um erro gramatical, porque quando nós vamos utilizar o pronome. Meu Deus, me deu um branco aqui agora. Colocação pronominal. A colocação pronominal está errada aqui, porque ele está iniciando uma oração. Então, esse me, ele não deve estar aqui. Ele deve vir após o verbo. Então, toda vez que você for utilizar esse tipo de documento, após você cumprimentar a pessoa com quem você está dirigindo a palavra, você vai colocar o pronome me após o verbo. Então, o correto é: reporto-me a esta empresa, porque é errado a gente iniciar uma oração com pronome oblíquo átono. Aí entram os me comigo, te contigo, ok? E devido à formalidade também do documento, a gente usa assim: a esta empresa. Veja bem, quando a gente utiliza aí o pronome esta, significa que você vai pronunciar um substantivo responsável pelo pronome, a questão da proximidade também. E aí ele não colocou qual foi o nome da empresa, ele só colocou esta empresa. A empresa está aqui em cima, mas aqui ela não veio pronunciada. Então é interessante no corpo do documento você colocar qual é a empresa também que você está dirigindo a palavra. Então, reporto-me a esta empresa, e aí faltou colocar aqui, né? Embrapa, com letra inicial maiúscula. Vou destacar aqui. Para informar que esta secretaria, no caso é a secretaria que está escrevendo, né, o documento, através do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, aí veja bem que aqui ele fez direitinho, ó. Ele colocou Instituto Nacional de Meteorologia e depois ele colocou, entre parênteses, o IMET. Eu não fiz isso aqui porque aqui em cima já foi colocado o nome da empresa por extenso. Então, por esse motivo, eu não coloquei aqui. Poderia fazer isso? Poderia, mas não há, nesse caso, a necessidade, tá? Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira, CEPLAC. Possui unidades em torno do território brasileiro, totalizando, assim, 13 unidades, sendo 7 pela CEPLAC e 6 pelo IMET, as quais estão em pleno funcionamento técnico. Não há mais nenhum deslize gramatical aqui, a não ser a questão de citar a empresa, porque ele usou o esta, que é o pronome que indica que você precisa falar qual que é a empresa. Se fosse o essa, o nome empresa Embrapa teria que estar antes dele, ok? E aqui a questão da colocação pronominal que não foi usada adequadamente, né? Ele usou aqui, no caso, um próclise, sendo que o adequado seria um ênclise, quando o pronome vem após o verbo, logo em seguida do cumprimento aqui, a pessoa que você vai dirigir a palavra. Em alinhamento com as chefias da unidades citada, a gente já vê de cara aqui um erro de concordância, né? Com as chefias das unidades citadas, tem que haver concordância aí entre os termos. Então, aqui a preposição das unidades citadas. Substantivo concordando com o adjetivo também. Então,
Houve um errinho aqui de concordância. Foi observada que a necessidade, segundo a avaliação do grau de prioridade, de reforma no âmbito logístico e predial das mesmas. Eu até tiraria das mesmas. Além de não ficar assim bonito visualmente, dá um ar de coloquialismo quando a gente coloca isso, né, das mesmas. Foi observada que a necessidade, segundo a avaliação do grau de prioridade, da reforma no âmbito logístico e predial. Não precisa colocar das mesmas, porque você já acabou de citá-las aqui. Então, fica até também como se fosse um pouco redundante, né? Eu tiraria também isso aqui. As quais necessitam de avaliação técnica que contemple, entre outros, os critérios que envolvem a estrutura física do móvel, os quais preocupa para a segurança do seu funcionamento. Dito isto, isso aqui é muito legal colocar os conectivos para interligar um parágrafo ao outro, né? Venho solicitar o apoio dessa empresa ou desta empresa? Você está novamente citando o nome dela, e aqui a gente vai fazer a modificação desta empresa. Agora, dito isso, venho a empresa Embrapa, se tivesse falado da empresa Embrapa antes, a gente colocaria o dessa, não o desta. Em disponibilizar técnico e engenheiros que possam fazer as avaliações necessários. Também aqui há uma falta de concordância, não é, com o gênero. Então, as avaliações necessárias, a fim de que seja emitido um relatório das necessidades de reformas dos prédios, aqui também houve novamente uma falta de concordância, dos prédios públicos ocupados. Então, um erro gritante, inclusive. Então, ficou aqui, ó. Prédios públicos ocupados por nossas unidades, ressaltando assim que esta secretaria organizará, em um momento nenhum ele citou aqui no documento secretaria antes. Então, como ele colocou esta, logo em seguida a gente coloca o órgão que a gente quer falar sobre ele. Organizará todo o cronograma de prioridade junto às unidades. Certos que podemos contar o apoio costumeiro dessa empresa. Me parece que falta alguma coisa aqui, não é? Então, quando você lê, ó, certos de que podemos contar o apoio costumeiro, falta uma palavrinha mesmo. Com o apoio costumeiro dessa empresa. Novamente aqui, desta empresa. Aguardo prontamente o retorno da presente solicitação, ao tempo que expresso minha elevada estima e consideração. Deixa eu colocar aqui em destaque. Atenciosamente, Renata Bueiro Miranda, secretária de Inovação e Desenvolvimento, aqui está tudo certinho, letras iniciais maiúsculas. Após o nome da empresa todo por extenso, a sigla, entre parênteses, a mesma coisa aconteceu aqui, assinado eletronicamente. Então, agora, o arquivo está corrigido direitinho, poderia ir para o sistema com as devidas correções. Então, a gente presenciou aqui o erro da colocação pronominal, foi inadequado, né? A ausência da empresa, quando a gente usou o pronome esta, são os pronomes, pronome definido, né? As chefias das unidades citadas, concordância nominal. Aqui embaixo também, erros de concordância. A falta da preposição, uma redundância aí, quando se coloca das mesmas, já que a gente acabou de falar da reforma do âmbito logístico e predial, não precisava colocar das mesmas, porque tinha acabado de ser citado, né? Então, olha a importância da gente realizar uma leitura com calma, uma leitura atenciosa, a gente não fez nada aqui difícil, fora do que vocês já estão acostumados a fazer.
Basta ter um pouquinho mais de conhecimento gramatical, né? Realizar bastante a leitura, porque por meio da leitura, querendo ou não, a gente começa a aumentar o nosso vocabulário e, mesmo sem saber como que regem as regras, o hábito da leitura faz com que a gente internalize a gramática e a gente consiga fazer aí, sem precisar ter um conhecimento de um professor de língua portuguesa, por exemplo, realizar a correção de um texto como esse, né? Tem um outro texto que eu preparei aqui também. Deixa eu voltar aqui para o chat. Alguém que está presente na sala queria fazer algum comentário sobre o texto, sobre a correção? Sim ou não? Ok. Por Tá. enquanto, não tivemos dúvida, professora. Tudo tranquilo, Adriana? Tudo tranquilo. Então, vamos lá para o próximo texto. Documento 1, documento 2. Documento 2, um outro ofício, né? Título, letras iniciais maiúsculas, novamente ofício, letras maiúsculas, número do ofício, demais informações com as siglas, na data da assinatura eletrônica, ponto final. Agora, olha aqui, a excelência ministra, será que é assim que a gente deve dirigir a palavra a ela? Excelência? Ou excelentíssima? Ou senhora? Então, a gente já vê aqui que o vocativo não foi um vocativo adequado para dirigir a palavra a ela, não é? Então, nós vamos retirar aqui. Excelentíssima. E a vírgula, porque trata-se de um vocativo. Ministra do Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, esplanada dos ministérios, o endereço, o CEP, como tem lá nos cadernos também didático que eu apresentei para vocês. Assunto, novamente, vocês viram que o outro documento, o assunto, ele veio destacado, isso aí depende do padrão que vocês vão estar utilizando lá no sistema de vocês, né? Pode estar destacado ou não, pode estar em negrito, ou ele pode estar da maneira que está aqui no documento, não tem problema. Senhora ministra, podemos nos dirigir a palavra a ela como senhora e como excelentíssima, mas como se trata de uma representante, aqui a gente tem que colocar com um M maiúsculo. Então, senhora ministra ou excelentíssima ministra. Como lá em cima nós já colocamos excelentíssima, não há necessidade aqui de fazer essa repetição. Mas como trata-se de um documento de cunho formal, nós mantemos aqui o senhora para evitar repetição e ministra com letra inicial maiúscula. Ok? Professora, antes de prosseguir, deixa eu Oi. só colocar a dúvida aqui da Geórgia Lúcia. Ela está perguntando se quando você cita aí no ofício igual a siglas, é sempre entre parênteses, como mapa, MMA, ela Sim, está perguntando se sempre coloca em parênteses. sempre coloque em parêntese. Se você for precisar citar várias vezes o nome da empresa no documento, o primeiro momento que você vai citar a empresa, você coloca ela por extenso e depois você coloca a sigla entre parênteses. Se um segundo momento ou um terceiro momento você precisar citar novamente, aí você não precisa usar parêntese, porque você já colocou lá em cima o significado da sigla, tá bom?
E essa pergunta é muito comum também, por exemplo, em provas de vestibular, prova de concurso. Então, a maneira adequada é essa mesmo. A gente coloca lá o nome da empresa toda por extenso, por exemplo, aqui, irrigação e cooperativismo, por extenso, depois SDI, entre parênteses. Mas no decorrer do documento, eu posso pegar, para não repetir tudo de novo, eu vou utilizar só a sigla. No primeiro momento, entre parênteses. E nos demais momentos, caso você precise colocar a sigla de novo, não precisa colocar entre parênteses, tá? Era essa a pergunta, Adriana? Exatamente, ela agradeceu por ter esclarecido. Nada, é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvidas também na hora de escrever, ainda mais nesse tipo de documento acontece muito isso, de ter que utilizar aí as siglas, né? Então, ó, senhora ministra, com letra inicial maiúscula. Deixa eu destacar aqui. Ao cumprimentá-la, aí vê que aqui já foi feito a correção, que naquele outro documento não estava assim, né? Ao cumprimentá-la, pronome veio depois do verbo, vírgula, refiro-me, então aqui foi, tá feito direitinho. Ao ofício circular, tem o número do ofício, o ano, a sigla, de 12 de março de 2024, onde trata da Comissão de Gestão de Florestas Públicas, onde por quê? Porque é um documento, é nesse documento que nós vamos encontrar o que nós vamos ver aqui dentro do texto, onde trata da Comissão de Gestão de Florestas Públicas, então as siglas aqui, que tem por finalidade assessorar, vírgula, avaliar e propor diretrizes para a gestão de florestas de floresta públicas da União. Ó, fica até na hora de ler, eu me enrolei, porque houve também aqui um erro de concordância para a gestão de florestas públicas da União ou de florestas públicas da União. Então, a pessoa que está emitindo o documento tem que prestar atenção. Se ela quer no plural ou se ela quer no singular, para não ficar com erro de concordância, não é? Que manifestasse sobre o plano, esse que aqui, que é um conectivo, ele não foi colocado adequadamente aqui. Eu vou voltar para ler, para verificar se vai ficar coeso o trecho. Ao cumprimentá-la, refiro o meu ofício circular, número 244 de 2024, MMA, de 12 de março de 2024, onde trata da Comissão de Gestão de Florestas Públicas, CGFLOP, que tem por finalidade assessorar. Aqui tudo bem, esse conectivo está certo, que tem por finalidade assessorar, também finalidade de avaliar, também finalidade de propor diretrizes para a gestão de florestas públicas da União, que manifestasse sobre o plano anual. Então, aqui ele já não deveria estar. A gente tem que retirar ele daqui, que está atrapalhando na coesão do texto. Manifestar-se sobre o plano anual de outorga florestal, PAUF da União, e exercer as atribuições de órgão consultivo. Aqui, o próprio arquivo do hoje, ele sinalizou aqui que tem que arrumar essa palavrinha. Está faltando a acentuação dela. Consultivo de Serviço Florestal Brasileiro para expressar a anuência deste Ministério de Agricultura e Pecuária em participar do referido colegiado. Uma outra dúvida também que eu escuto muito com os alunos é a questão do e, se coloca vírgula antes ou se coloca vírgula depois. Se você estiver lidando com 3 objetos dentro de um período, manifestar-se sobre o quê? Por exemplo, aqui, sobre o plano anual de outorga e exercer atribuições. Nesse caso, a gente não precisa colocar a vírgula. Nós só colocamos a vírgula quando a gente vai iniciar uma oração coordenada lá dentro do meu período. Então, eu fiz o meu primeiro enunciado, finalizei o que eu queria dizer, uso a vírgula, coloco um e para acrescentar uma última informação no meu enunciado e depois eu finalizo colocando o ponto final. Como, por exemplo, aqui, da agricultura
e pecuária em particular do referido colegiado. Aqui eu acrescentei só mais um objeto, ponto final, não havendo a necessidade de usar a vírgula antes do E. Por oportuno, indico os seguintes servidores que, como representantes desta pasta, titular e suplente, para compor o referenciado colegiado. 2 pontos, porque ele vai citar aqui o titular e o suplente. Titular, ele colocou as informações dele, o cargo, desenvolvimento sustentável, irrigação e cooperativismo, o e-mail, direitinho, telefone para contato, suplente a mesma coisa. Tem que prestar atenção, por exemplo, o nome dela é Lisiane, então trata-se de uma mulher. Então, aqui, por exemplo, não poderia ter diretor, então tem que prestar atenção nisso também. Diretora, para concordar com o gênero. Pedro Alves, secretário, para concordar com o gênero também. São detalhes bobos, mas que fazem toda a diferença na hora de você entregar um documento bem bonito para a pessoa que vai receber, né? Adequado, correto, com a gramática toda certinha. Outro sim, solicito que todos e qualquer documentos. Qualquer, ele tem um plural dele. Então, se o substantivo aqui, documentos, está no plural e o qualquer está lidando com ele, né? Qualquer documento, tem que haver concordância entre os dois. Então, aqui vai ficar quaisquer documentos. Para quem não sabia, aí, o plural de qualquer é quaisquer. Agora, se fosse documento no singular, seria e qualquer documento, que não é o caso. Aqui a gente está lidando com vários documentos. Então, esse qualquer aqui foi colocado de maneira errada. A gente vai retirar ele. Convocações e alinhamentos referentes a CGFLOP sejam submetidos diretamente aos representantes deste ministério. Foi usado direitinho aqui, ó. Deste, e aí ele citou a empresa, ministério. Com cópia para a coordenação geral de entidades vinculadas e órgãos colegiados da Secretaria Executiva. No endereço eletrônico, a despedida tem que vir com parágrafo, que nem está aqui, Carlos Henrique Fábio. E a despedida também, ela vem acompanhada da vírgula, tá? Assim como o vocativo. O vocativo sempre vai vir acompanhado da vírgula, destacado, ele não tem função sintática dentro da oração, dentro do período. Então, por isso que ele vem sempre, ó, separadinho, acompanhado da vírgula, e a despedida também acompanhada da vírgula, tá? Mais uma vez aqui, um documento que tinha algumas pequenas alterações que precisavam ser feitas antes de enviar para o destinatário. Também separei aqui um terceiro documento. Cadê? Deixa eu só tirar aqui para esse compartilhamento. Documento 2, documento 1. Aqui. Adriana, você pode me falar se está compartilhando esse documento? Nesse momento não está compartilhando nenhum documento. Vou tentar de novo aqui. 1, 2. Professora, se você quiser voltar e compartilhar o documento anterior, temos duas perguntas no chat. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Quais são as perguntas? Não seria melhor no qual, ao invés de onde, quando se fala de algo localizado num dado documento? Deixa eu dar E uma a, olhadinha. e a outra pergunta é, no primeiro parágrafo, 12 de março de 2024, a palavra março não deveria estar com letra minúscula? Lá em cima. É esse documento aqui?
Isso, abaixa um pouquinho, por favor. Aí no primeiro parágrafo tem 12 de março. Sim, aqui ela tem que estar com letra minúscula, passou despercebida para mim. Os meses do ano precisam vir com letra inicial minúscula. Obrigada Isso. pela colocação. E a outra pergunta é: não seria melhor no qual, ao invés de onde, quando se fala de algo localizado num dado documento? Isso, porque o onde aqui, para poder utilizar o onde, o antecedente dele tem que ser um local. E nesse caso aqui, ele não é um local, não é? Passou despercebido por mim isso aqui. Aqui é o qual mesmo. Inclusive, o documento original dele, ele está como o qual, estava certo. Não foi bem aí a colocação. Ela prestou atenção no que eu falei, ó, lá do, de março. Vou colocar de vermelhinho aqui. Vou deixar ele aí para eles darem uma olhada. Há uma outra pergunta aqui, professora. Uhum. A sigla PAOF não teria que estar em maiúscula? Teria que estar em maiúsculo. E como ela não foi citada antes, como é que ela deveria vir? Entre, ela deveria vir assim, ó. Porque ela não tinha sido citada ainda no documento, né? Vou colocar aqui em vermelho. Ela deveria vir assim. Só que não precisa ser destacado em negrito, tá, gente? Eu estou destacando aqui só para mostrar para vocês. Então, tem mais essas questões aí. Mais alguma colocação, pessoal? Deixa eu vir aqui para o Ciro Paof. A Alessandra fez certinho aí a colocação. Não, as siglas precisam sempre vir com letra inicial maiúsculo, tá? Eudóxio. Não, tem que ser com letra inicial maiúscula. Deixa eu voltar aqui no documento. Onde tem aqui? Mapa maiúsculo. Aqui, ó, esse flop é porque florestas públicas. Foi colocado errado aqui também. Aqui tem que ser com letra inicial maiúscula. Ele vai ficar assim. Era isso que ele estava perguntando. Só tem que ficar com letra inicial maiúscula. O que ele está perguntando, professora, é que, por exemplo, a sigla MAPA pode ser tudo maiúsculo ou ele pode colocar somente o M maiúsculo e o resto minúsculo? Não, se for sigla, se for a sigla da empresa, o que que significa a empresa? Tem que ser maiúsculo. Agora, se ele estiver falando do substantivo mapa, aí é minúsculo. São coisas distintas. As siglas, elas precisam ser com letras iniciais maiúsculas, tá? Era essa a sua dúvida? Não só iniciais, mas como a sigla inteira tem que ser maiúscula, é isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. Se essa era a sua dúvida, sempre as siglas, todas as siglas que você for analisar dentro de um texto, tem que estar com a letra inicial maiúscula, tá? Não pode ter maiúscula e minúscula. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu acompanhar aqui o que eles falaram aqui. Somente isso, professora? Acho que ele quis dizer, uma vez aprendi que siglas a partir de 3 letras, a primeira é maiúscula. Não, as siglas são maiúsculas, tá, Alessandra? Isso aí cai, inclusive, em concurso. Só o I é maiúsculo, isso está errado. Tem que... Isso, exatamente, Eudóxio. Desse jeito mesmo.
igual o Eudóxio colocou aí no chat, tá? Obrigada por ter participado, Alessandra. Então, Adriana, eu acho que a gente finaliza a aula síncrona com a correção. Eu gostei bastante da participação dos meninos. É, podia ter tido um pouco mais de participação, o pessoal fica com vergonha, não sei, mas eu fiquei muito feliz por estar com vocês aqui nesse momento, tá bom? Isso, pessoal. Caso tenha mais alguma dúvida, a gente tem alguns minutinhos restantes, aproveitem. E eu quero aproveitar também esse espaço para avisar para vocês que hoje, até o fim do dia, quem já conseguiu adiantar o curso e fazer todas as atividades avaliativas, a partir de hoje à noite, até o fim do dia, vai estar liberado para vocês o certificado para emissão. Lembrando que o certificado só fica disponível se você tiver feito todas as atividades avaliativas e alcançado o aproveitamento mínimo de 60%. Vocês podem repetir, né, a tentativa de uma atividade avaliativa até 3 vezes para aumentar o seu aproveitamento, tá bom? E se você tiver feito, por exemplo, você precisa ter feito a atividade anterior para prosseguir nas outras atividades. Então, para fazer a atividade avaliativa do módulo 2, você precisa ter feito a 1, e assim sucessivamente, tá bom? Até chegar na sexta atividade avaliativa, e aí sim você vai conseguir emitir o seu certificado, tá joia? Então, pessoal, eu acredito que. Ah, tem aqui uma outra pergunta. Tenho outra dúvida a respeito da diferença, porque frequência é paroxítona e assembleia, sendo paroxítona, também não tem acento. Aí entra conforme as regras da nova ortografia oficial, né? Então a gente segue isso. Em relação à dúvida aqui do Eudóxio, a gente vê muito isso mesmo, tá, o Eudóxio? INCRA, MAPA, Embrapa, SEBRAE, com a letra inicial minúscula e o restante, letra inicial maiúscula e o restante minúsculo. Só que, teoricamente falando, não é o correto para se fazer dentro dos textos, né? Então, sigla, se você for estudar sigla, elas são só com as letras maiúsculas. Então, é isso que eu estou tentando falar para vocês. Se a gente for fazer conforme a regra mesmo, a risca, nós vamos escrever com as letras iniciais maiúsculas para elas, tá? Como você fez aqui na segunda escrita aqui no chat, tá? Respeito da diferença de frequência e assembleia. No caso de assembleia, a gente tem aí 3 sílabas, né? Então, tem uma diferença aí. E a outra só são duas vogais, o I e o A. Aí você tem que estudar lá as regrinhas da nova ortografia oficial para você saber a diferença entre elas. Antigamente, por exemplo, o meu nome, Andréia Tritongo, tinha o acento, mas com a nova regra, não tem mais. Então, eu passei a minha infância todinha com a minha professora fazendo o acento no meu nome. E agora o meu nome está correto e as outras Andréias, que tinham acento, vão ficar recebendo o xizinho lá no nome. Então, é isso, gente. Creio que é isso, então, professora. Pessoal, a gente já está encerrando a nossa aula. Agradeço a participação de todos. Aproveitem aí esses últimos dias, esse resto de semana, para colocar o seu curso de redação oficial em dia, para você ter direito ao certificado. E parabéns pela participação aqui durante a aula. Muito obrigada, professora. Obrigada. Tchau para vocês.